Por que eu saí do Instagram? A tentativa do vídeo de hoje, eu digo tentativa porque pode ser que eu vá ampliar ainda mais esse assunto em outros vídeos, em outros devaneios, mas a tentativa é criar um sentimento de identificação com quem vive ou experiencia ou sente isso também com relação ao Instagram. E isso eu não quero colocar também num lugar de demonizar o Instagram ou demonizar a internet, as redes sociais. Claro que aí nós podemos fazer críticas no sentido de refletir sobre o uso saudável, ou se há um uso saudável disso e o impacto disso nas nossas relações, na nossa saúde mental também, enfim. Mas eu posso trazer para vocês, até pegando esse gancho da saúde mental, o quanto eu percebi que o Instagram estava realmente afetando a minha saúde mental. Aí eu fui usando todos os instrumentos que eu tinha de terapia, de psicologia, para me valer e entender isso também. E também outras críticas sociais frente a isso. Então, eu parto primeiro desse ponto de que o quanto é importante a gente se apropriar de linguagens, de ferramentas internas para também lidar com algo que nos incomoda. E olha que interessante. Ter ferramentas vai nos ajudar a dialogar com incômodos também. E o porquê estamos nos incomodando? O que está doendo ali? O que está angustiando ali? Ou até que a gente consiga entender a angústia, senti-la com mais poesia. Bom, no meu caso, o Instagram funcionava como uma produção, um efeito, e eu penso que isso muitas pessoas vivem também, um efeito de nós mesmos. Muitas vezes um lugar idealizado, editado, em que a gente se pensa num lugar muito recortado. A gente sempre faz um recorte idealizado, narcísico de nós mesmos. Ponto. Eu poderia acabar o vídeo aqui e deixaria você com essa reflexão. Mas a verdade é que esse Instagram, a minha relação com o Instagram, e seria interessante ler os comentários de vocês, se é assim com vocês também, ou foi assim com vocês também, é uma relação de achar que nós precisamos produzir alguma coisa, produzir entretenimento, ou então acessar entretenimento o tempo todo, ou acessar um conteúdo. Sou produtor de conteúdo, consumo produtores de conteúdo. E é interessante que a gente vai nos colocando e nos objetificando nesse lugar de produção, de produzir, de ter que corresponder a uma demanda, de ter que responder um meme, de ter que comentar, de ter que compartilhar, de ter que também anunciar o meu posicionamento perante ao mundo, perante algum acontecimento, às vezes até diante de algum fato que eu ainda nem elaborei direito, eu ainda nem sei se eu quero ou não participar daquela luta, nem sei ainda se eu estou pronto no sentido de ter conhecimento sobre aquele assunto para poder discutir ou debater, ou se eu quero também debater sobre aquilo. E nesse lugar, então, eu estou trazendo e anunciando que é uma exaustão. Eu vivi uma exaustão. E foram ciclos de exaustão. Há um lugar que eu não consegui, em mim, eu, Sérgio, não consegui lidar. Embora eu fazia pequenas pausas, pequenas saídas, eu, na verdade, eu estava sempre ali tentando corresponder àquele ideal que o Instagram pretendia, eu queria produzir de mim mesmo. Aí quase como um efeito de produzir a mim mesmo. E isso ia também ficando um pouco torto, um pouco postava porque postava. Por que eu tinha que postar onde eu estava? Por que as pessoas teriam que se interessar por aquilo que eu estava falando? Eu me chateava porque não recebi um like, um comentário. Como assim? Como aquilo vai ser determinante do meu dia, do meu estado de humor, de como eu vou acordar, de como eu vou sentir, de como eu vou interpretar o meu dia. Eu não estava nem... E é interessante esse lugar que ele vai nos tirando e nos retirando de uma presentificação da vida. Eu não estava presente mais em nada, eu estava presente num lugar idealizado o tempo todo, idealizado às vezes até de uma maneira nociva, nociva no sentido de talvez me comparar, de talvez me competir, de competir comigo mesmo, de competir com o outro, de me colocar nessa instância, nessa prateleira algoritma, né, dos algoritmos, enfim, é um lugar muito, que se a gente parar para pensar, o Instagram, ele não é o problema em si. Se a gente recorta e fala, é o Instagram. Mas o Instagram, ele é o espelho da nossa sociedade. Ele é o espelho desse neoliberalismo, desse modo de vida e produção capitalista que a gente está vivendo. E ele é o auge disso porque ele está fabricando a ideia de que somos empresários de nós mesmos. E não apenas isso, a gente vai tendo que corresponder a uma nova demanda que ele propõe. Se antes você tinha o IGTV, agora é Reels.
do Reels, né, os histories, né, os stories, enfim, eles estavam sempre numa métrica, você tinha que falar num determinado tempo, uma dancinha, isso, a ideia de engajamento, enfim. E isso vai produzindo uma lógica e uma demanda que a gente tem que corresponder se a gente quiser participar daquilo. É também pensar, eu quero ou não quero participar daquilo, quanto que eu dou conta? E eu descobri que eu não dou conta, gente. Enfim, a ideia desse vídeo é uma abertura de diálogo sobre isso, talvez ainda vá elaborar muitas questões a respeito do Instagram, mas eu queria começar de algum ponto de partida com vocês e devanear esse assunto com vocês. E até uma próxima oportunidade.